E aí, pessoal, retornando aí para os nossos estudos, vamos estar falando agora referente ao parágrafo terceiro, ok? Parágrafo terceiro do artigo 155 do Código Penal, que fala lá do furto, tá? Então fala lá o parágrafo terceiro: equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então é uma discussão interessante, principalmente pela doutrina. Nós vamos observar a doutrina divergindo. Os próprios tribunais tiveram algumas alterações em seus posicionamentos, por isso eu vou fazer a leitura aqui do debate jurídico dos doutrinadores e vou mostrar para vocês, né, a evolução ou não, aí fica a critério de cada um, do entendimento dos tribunais, tá? E à medida que eu for lendo e explicando os julgados, eu vou chamar a atenção para a questão da data, né? Porque nós vamos observar que tem posicionamento que é um pouco mais antigo, depois teve a sua mudança e a gente tem que acompanhar isso aí, porque seja no caso prático ou numa prova, você tem que estar atualizado. Então, furto de energia elétrica, tá? Equiparação, energia genética, mecânica, técnica e radioativa, impulsiva, telefônica. Então, tudo isso é equiparado à energia elétrica, ok? Para o Rogério Greco, ou Greco como queiram, né, ele fala lá: com essa redação ficam eliminadas as discussões sobre a possibilidade de subtração de energia, não somente a elétrica, como também a solar, a térmica, a sonora, a atômica, a mecânica, etc. Ou qualquer energia que tenha valor econômico poderá ser objeto de subtração nos moldes preconizados pelo mencionado parágrafo. Por que ele fala aqui, ó? Parágrafo terceiro fala assim, ó: equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, ele vem dar um exemplo de forma em uma interpretação literal e, ao mesmo tempo, abrangendo outras possibilidades. E aí ele dá um exemplo super interessante aqui, que isso pode ser objeto aí, né, de caso concreto ou até mesmo numa prova. Numa prova, então, isso aqui seria ótimo. Então vamos lá, exemplo de energia genética, tá? O autor enriquece e ele traz esse exemplo no livro dele, eu achei muito legal, por isso que eu estou aqui dividindo com vocês. E fala assim, ó: assim, imagine-se a hipótese daquele que subtrai o sêmen de um touro reprodutor com a finalidade de, com ele, fertilizar uma de suas vacas, tá? E aí, o crime praticado nesse caso seria o de furto de energia genética, conforme orientação contida na mencionada exposição de motivos do item 56 do Código Penal. E mais, né, acrescento eu, conforme o próprio parágrafo terceiro, ok? Então, há aqui nesse caso, no exemplo que ele está falando aqui, né, referente à subtração, né, do sêmen do touro reprodutor, com a finalidade de fertilizar uma das vacas lá, vai gerar, com certeza, é, um ganho, nenhum prejuízo para o outro, obviamente. Então, há um valor aqui sim estipulado, portanto, ele entende aqui e dá esse exemplo super legal. O César Roberto Bittencourt fala o seguinte: ao tratar do tema, entende que a energia pode ser subtraída antes ou depois do medidor. Gente, é muito legal vocês. Por isso que é interessante fazer leitura de vários doutrinadores, porque às vezes um doutrinador traz um assunto sobre o tema que o outro não abordou. Então é uma complementação. E isso a gente vê em vários julgados os tribunais citando os doutrinadores referentes a esses pensamentos, né? Alguns ratificando, outros não concordando, mas o legal é que você vai ver que o Rogério Greco, no livro dele, não abordou essa questão aqui, pelo menos não no que eu tenha visto. Ah, então um é melhor do que o outro? Não, gente, não é nada disso, tá? É questão só das vezes um ter pensado na ideia e lançou e trouxe esclarecimento, talvez para quem tenha dúvida ou que ainda não tenha passado ou ele tenha tido essa experiência. Todos eles são de ponta, tá?
Eu só estou falando que a complementação de leitura, né? Nós estamos estudando direito penal e aí nós temos vários doutrinadores. E aí a gente tem, inclusive, eu estou estudando, fazer um adendo aqui, ó, tá? O livro do Cláudio Brandão, né? Que fala Teoria Jurídica do Crime, tá? Livro espetacular. Eu sempre falo isso aqui, né? Que teoria do crime é a chave do sucesso para o direito penal. E é um livro que eu recomendo muito, tá? Não estou ganhando nada por isso, não. Eu só gosto de propagar o conhecimento. Então, estou lendo, relendo, estudo esse livro e tantos outros, Juarez Tavares também, o próprio Rogério Greco, o Guilherme de Souza Nucci, o César Roberto Bittencourt. Gente, teoria do crime também são excelentes, só que esse aqui é bem específico e trata de uma série de outras informações assim, super profundas, e é o que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, fiquem a critério de vocês na leitura da doutrina. A gente sempre tem uma preferência por um, né? Geralmente acontece isso. Mas ler vários doutrinadores abre aí as possibilidades de você verificar, né, outras hipóteses que podem acontecer no caso concreto. Então, o César Roberto Bittencourt, ele vem aqui e fala, ó, ao tratar do tema, entende que a energia pode ser subtraída antes ou depois do medidor. E aí vai ter uma consequência, tá? Vou mostrar aqui para vocês o posicionamento do César Roberto Bittencourt. Ó. Na verdade, a energia elétrica pode ser desviada antes ou depois do medidor oficial da companhia energética. Quando este desvio ocorrer antes do medidor oficial, em nossa concepção, ou seja, na concepção dele, configura a efetiva subtração da energia elétrica, que legalmente é equiparada a coisa móvel, conforme a gente viu o parágrafo 3º do artigo 155 aqui, tá? Tipificando-se como crime de furto. A figura do furto pressupõe uma ligação clandestina desde a origem ilícita, ok? Ademais, essa subtração nada tem que a torne qualificada, amoldando-se por isso com perfeição a figura do furto simples. Então ele fala que isso aqui é um furto simples, ok? Olha lá ele sustentando isso. Ao contrário do que normalmente se tem entendido. Esse é o posicionamento dele, mas tem gente que entende que é furto qualificado. Seria demais, além de suportar uma ficção de coisa, ainda agravar exageradamente uma subtração simples. Para o autor, é caso de furto. Então, antes do medidor, furto. Continua ele lá agora, ó. Continua, coloquei para vocês aqui. Contudo, quando o desvio da energia ocorre após o medidor, o agente, para subtraí-la, necessita fraudar a empresa fornecedora, induzindo-a a erro, causando-lhe um prejuízo em proveito próprio. A ligação da energia continua oficial. O fornecedor ludibriado acredita que a está fornecendo corretamente, desconhecendo, né, o estratagema adotado pelo consumidor. Enfim, nessa hipótese, com certeza a conduta molda-se a figura do estelionato. A ligação ilícita pré-existente afasta uma conduta cujo verbo nuclear é subtrair, coisa alheia móvel, que pressupõe a inexistência da posse do objeto subtraído. Para o autor, nesse caso, é estelionato. Então, para o César Roberto Bittencourt, se esse desvio de energia aqui for, né, após o medidor, não se trata do crime de furto, e sim crime de estelionato. Não é que não há crime, só mudou a tipificação penal, ok? Vamos aí avançar um pouquinho mais. Furto de sinal de TV paga, tá ok? César Roberto Bittencourt, olha o que ele fala. Mais recentemente, a exemplo do que acontece com a eletricidade, constatou-se que não é incomum pessoas interceptarem clandestinamente sinal de televisão a cabo, utilizando-se sem o respectivo pagamento. Essa conduta imoral, antiética e admite-se ilícita tem sido definida por grande campanha publicitária como furto qualificado.
Essa definição, afinal, patrocinada pelos publicitários, poderia ser respaldada no marco de um direito penal da culpabilidade. Faz um questionamento. Continua o ilustre autor. O artigo 155, parágrafo 3º, equipara coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Certamente, sinal de TV a cabo não é energia elétrica. Para esse autor, o fato é atípico. Então, para César Roberto Bittencourt, o gato que tem aí, né, nas televisões, né, que as pessoas fazem aí, nos sinais de televisões paga, por exemplo, é fato atípico, ok? Ele tem esse posicionamento. Rogério Greco fala assim, ó, na mesma direção, a pergunta que devemos nos fazer agora é a seguinte: podemos entender como, contida na expressão utilizada pelo mencionado parágrafo 3º, os sinais correspondentes à transmissão de TV paga por assinatura? Entendemos que não. Caso contrário, estaríamos adotando recursos de analogia em malam partem para que pudéssemos preencher a lacuna existente. Finaliza o autor. No entanto, e aí ele já verificou na época que ele escreveu isso, que existia julgado contrário. Ó. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a captação irregular desse sinal de TV a cabo configura o delito previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. RESP 107.628, Rio Grande do Norte. Gente, isso aconteceu no ano de 2009, que houve esse julgado do STJ, ok? Então, 2009, estava tudo, quando ele escreveu, de acordo lá. Porém, o Superior Tribunal de Justiça reavaliou seu posicionamento, entendo não se tratar de crime de furto, figurando-se a outra figura típica do nosso ordenamento jurídico. Então, teve em 2020, o STJ mudou o seu posicionamento referente a esse assunto e fala que não é mais furto, não é mais crime de furto. Tá, ok? Está aqui, ó, data de publicação 2020. Então, de 2009 chegou a 2020, o STJ teve o seguinte posicionamento, ó. A sexta turma desta corte, no julgamento do recurso especial número 1838056-RJ, de minha relatoria, em sintonia com o precedente do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a captação clandestina de sinal de televisão por assinatura não pode ser equiparada ao furto de energia elétrica, tipificado no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, pela vedação da analogia in malam parte. Ok? E aí também não vai ficar impune, tá? Aí vem lá no julgado. Os equipamentos utilizados na prestação de serviços de telecomunicação estão sujeitos à fiscalização e certificação da Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel. Segundo previsto do artigo 19, inciso 12 e 13 da Lei 9472/97, podendo tais objetos inclusive ser alvo de busca e apreensão por parte da referida agência, segundo a autorização contida no inciso 5º do mesmo artigo. Sendo assim, a montagem e comercialização de aparelhos em desacordo com regras estabelecidas pelo mencionado órgão caracteriza ofensa ao serviço por ela regulado e fiscalizado. Ok? Então, a conduta investigada de venda de aparelho para desbloqueio clandestino de sinal de televisão configura o crime previsto no artigo 183, parágrafo único, da Lei 9472/97. Tá? Guilherme de Souza Anucci, com posicionamento contrário, entende tratar-se de crime. Vejamos, é válido para encaixar na figura deste parágrafo, pois são formas de energia. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, também tem entendimento de que é crime. Então, 2011. Vejam as datas para não se confundirem depois, tá? Vou ler o que o STF falou aqui para vocês, já. O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão absolutória nos casos em que o Ministério Público interpõe recurso. Decorrência do enunciado da súmula 210 do Supremo Tribunal Federal, o sinal de TV a cabo não é energia e assim não pode ser objeto material do delito previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar ao sinal de TV a cabo, descrito referido dispositivo. Ademais,
na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se criar penalidade mencionada, analogia em malum parte, sob pena de violação, ok? E aí, veja que, olha, que ele citou quem aqui? Citou César Roberto Bittencourt. Então, o STF, lá em 2011, entendia que não era crime, tá? É difícil você encontrar até jurisprudência para isso, porque quase não vai parar lá em cima. Então, qual é a história aqui? Né? Em 2009, né, o STJ entendia, né, aqui, ó, em 2009 aqui, tá? O STJ, né, falava o seguinte, ó, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a captação irregular de figura a cabo, de TV a cabo, né, configura o delito previsto no artigo 155. Então, lá em 2009, o STJ entendia que era furto, ok? Beleza. Em 2011, o STF falava que não era, deu uma decisão que não se tratava de crime e citou o posicionamento de César Roberto Bittencourt, que para ele o fato era típico. Porém, em 2020, o STJ entende que se trata de crime, mas não de furto, mas sim do crime previsto na Lei 9472 de 97, lá no seu artigo 19. Ok? Então fiquem atentos para esses detalhes, porque essas datas, às vezes você está fazendo uma pesquisa, observa um julgado e acha que aquilo ali está valendo até hoje. Então vale a pena, toda vez que você for fazer uma pesquisa na jurisprudência, procura fazer essa mescla aí, pesquisa um pouco a jurisprudência um pouco mais antiga, depois vem uma intermediária e tenta uma atual. E aí você vai tentar descobrir se houve mudanças como aconteceu aqui, tá? Então, essa questão aqui do parágrafo 3º hoje para o STJ, tá? A ideia de se subtrair, né, sinal de TV apago, é a questão aqui de crime, tá? Não no furto, né? Mas sim lá na Lei 94297, não é isso? Isso aí. Aqui em cima. Deixa eu só voltar aqui para lembrar da lei. 9472 de 97, artigo 19, tá ok? Então fique depois, deem a leitura de vocês aí. Vejam que a doutrina é comum ter essa divergência, né? Para um, eu acho, às vezes eu entendo que é crime, o outro entende que não é. Um tribunal entende que é, o outro tribunal entende que não é. O mesmo tribunal, de repente, nas turmas tem divergência. Enfim, isso tudo acontece. Pô, Zé Carlos, mas essas coisas é muito doida, né? É o que a gente tem e é o que a gente vai ter que acostumar a trabalhar, tá? Vou fazer um intervalo aí, daqui a pouco a gente volta para falar aí sobre já entrar no parágrafo 4º, que a gente vai falar sobre já as qualificadoras referente para a gente poder estar discutindo aí. Valeu? Abraço!